Então agora a gente vai falar diretamente sobre referência, que tem como a gente passar só o ponteiro lá para a função, né? E para exemplificar isso, ao invés de ter o S1 e S2 que a gente tinha anteriormente, agora eu vou ter só o S1. Então o que eu fiz aqui? Eu vou ter essa variável S1. Lembra que eu tinha S2 que botava da tupla, enfim. Que eu enviava, ele retornava aquele valor, eu atribuí esse valor a S2 da tupla e daí eu imprimia ele. Agora eu não vou fazer isso. Eu vou estar passando a referência. E a sintaxe que o Rust usa para isso é esse E. Então aqui, ó, você vê que eu declarei a variável, né? Lembra que eu falei que desse tipo de dado ele vai gerar um heap, vai para salvar o heap aleatoriamente na memória e vai ter um ponteiro que vai apontar para esse heap. Quando eu pego esse ES1, eu só estou pegando um ponteiro. Aí eu pego o ponteiro, passo para cá nessa função e aqui eu consigo acessar os métodos nativos do string, porque eu estou com o ponteiro na mão, entendeu? Mas o ponteiro continua aqui. Então é só um empréstimo através de referência. E aí ele retorna o len e eu consigo imprimir o S1 normal. Então essa é a primeira estratégia de você fazer empréstimo por referência. Vou dar o cargo run, tá vendo? Funcionou igual funcionou no do vídeo passado. Só que você não pode fazer alterações nessa string. Você pode manipular, que nem eu consegui, o tamanho dela pelo ponteiro, mas o compilador ele não vai permitir que o código rode caso eu tente fazer uma alteração num ponteiro que não é mutável. Aí eu tenho uma semântica especial para quando ele é mutável. Então se eu for, por exemplo, né, pegar aqui o programa de novo, e em vez de fazer o len, né, eu tente, por exemplo, né, só dar mais um para quebrar aqui, né, e faço um S, né, ponto. Vou tentar fazer um append, né, um push string, que é a semântica do Rust para isso aqui, ó, append hello world aqui, né, que, enfim. Se eu tentar, talvez vai dar errado, né? E ele vai até falar pra mim, ó, por que você não transforma ele, então, numa referência mutável? Run, isso, ó, tá vendo? Ele já fala, ó, não foi emprestado como mutável. E por isso que ele é esse problema. E aí ele até fala, ó, só você alterar o tipo esperado para mutável, né? E também alterar ali a declaração da variável, que é permitido. Então vamos fazer isso aqui primeiro e depois eu vou explicar, poxa, mas então por que não é tudo mutável, né? Para evitar a race condition, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, em vez de ser vai ser o multi S1, tá bom? E aqui o que ele vai receber também vai ser e multi. Porque eu estou permitindo agora que quem possui essa referência, eu estou dando autorização para ele até de alterar o valor que está atribuído a essa variável. Entendeu? Então vamos lá. Vamos rodar. Tá. Porque eu tenho que passar também como multi. Aí, ó. Aí foi, tá vendo? Eu consegui alterar. Eu prestei uma referência mutável para aquela função e ela alterou e me retornou, né? E alterou até lá na origem. Então ele altera tudo, tá? O negócio é que se eu tiver duas referências mutáveis, eu posso ter N referências imutáveis. Mas se eu tiver duas referências mutáveis, ele vai dar problema, né? Então vamos lá ver isso aqui na prática. Run. Tá. Aí então se eu tiver isso aqui, ó, vamos colocar aqui, né? S. E aí eu tiver. Não pode ser S1 para não dar palma, tá? Seguinte. Comenta. Só para não ter nenhum erro lá. Em warning, né? Tá tudo verdinho, vou comentar tudo. E aí aqui, ó, vou ter uma let R1, que
que é a referência, seria a referência mutável, né? Então eu peguei a referência mutável. Multi S. Peguei a primeira. Aí agora eu vou tentar criar uma segunda variável também mutável. E isso vai gerar um erro no compilador. Aí, ó. Ele já gera esse erro no compilador, falando que, poxa, você ele deu um erro de uso de variável, né? Unused. Vamos fazer o que ele está falando do warning, mas a ideia é que deveria não permitir um print aqui. Aí, ó. Tá vendo? Primeiro empréstimo mutável aconteceu aqui. O segundo aconteceu aqui. Então, não pode ser feito. Agora, se eu fizesse, por exemplo, um monte de imutável em um mutável, não... Ele teria problema também, na verdade. O que eu não posso ter se eu tiver um mutável, eu não posso ter nenhum outro acessando. Esse é o negócio. Então, mas se eu tiver vários imutáveis, eu posso ter. Então, vou fazer 2 imutáveis. Vamos lá. Vamos tirar esse mut. Vamos ver se ele não quebra. Porque eu declarei ele como mutável, né? Vamos resolver isso agora. Tirar esse mut também. Aí, ó. Funcionou. Tá vendo? Por quê? Porque leitura não tem problema, né? Além até em banco de dados, quando fala de errors condition, né? Ler dado não é problema. O problema é de corrida, dessa condição de corrida, é na escrita. Se um cara escreve uma coisa que o outro vai escrever ao mesmo tempo, como é que acontece? Né? Então, é isso que essa feature do Rust procura resolver, né? Resolve, não procura, resolve, né? E um outro ponto, último ponto em relação à referência, são sobre referências penduradas, que ele fala, né? Então, o compilador do Rust não permite esse tipo de abordagem. Vamos lá no main. Então, por exemplo, né? Se eu tiver vamos apagar tudo isso aqui. Tá ficando confuso. Se eu tiver uma let, né? Referência para nada. Não sei lá. Um pendurador. É uma função que eu vou fazer aqui. E aí eu faço uma função pendurador. E não recebe nada. Ela deveria retornar um ponteiro de string. Tá? E aí eu vou instanciar uma string. Essa string ela vai estar nesse contexto aqui, né? Dessa função. Então, ela a princípio ela não vai ser acessada lá na main. Então, quando termina o escopo, que é marcado pelas chaves da função, né? Aqui no Rust, essa memória já é destruída. Então, se eu retornar aqui a referência desse S, ó, a referência desse S, isso aqui é uma expressão, né? Não está apontando para mais nada, porque quando eu voltar para cá, esse retorno aqui vai ser uma referência para um nada, que já foi destruído naquele escopo. Então o compilador não permite que isso vá para frente. Aí, ó.
Ele vai falando um monte de coisa, tá vendo? Falando sobre isso. Essa função retorna um tipo que contém borrowed value, but there is no value for it to borrow from. Tá vendo? Não existe mais esse valor. Então ele não permite esse tipo de ponteiro pendurado, ou seja, um ponteiro passar um valor de ponteiro que não vai apontar para mais nada, porque o escopo dele terminou e aquele valor já foi destruído. Tá bom? Então é isso. Acho que no próximo áudio a gente vai falar sobre o tipo slice e abordando bastante coisa aqui sobre como trabalhar com referências e esse empréstimo de ownership no Rust, ok?